Este episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. Caderno 19, tema SERP, Sistema Eletrônico de Registros Públicos, Lei número 14.382, 2022. Bom, sejam todos muito bem-vindos a mais uma imersão profunda nesse universo jurídico. E olha, o nosso gancho de hoje é algo que, sinceramente, muda as regras do jogo. A gente vai falar sobre a Lei 14.382 de 2022. A famosa Lei do SERP. Exato. E assim, não é só uma mudançazinha de regra, sabe? É literalmente a maior revolução e modernização do direito registral brasileiro desde 1973. Sem dúvida nenhuma. Quer dizer, a gente está falando do fim absoluto de uma era analógica. É o fim do papel carimbado como a gente conhecia, né? E a nossa missão na análise de hoje é justamente decodificar os pontos mais espinhosos, os mais complexos, desse caderno brilhante do professor Lessa. Sim, porque o material dele é muito rico, né? Muito. A ideia é criar um atalho mental perfeito para quem vai encarar provas de altíssimo nível. E claro, com um foco todo especial naquelas armadilhas, sabe? As famosas pegadinhas que a banca FGV simplesmente adora preparar para o candidato. Nossa, a FGV não perdoa mesmo. Então vamos direto para o bloco 1 falar sobre os conceitos centrais e já vamos começar desmistificando o principal, o que é de fato o SERP, porque muita gente acha que é só um sitezinho novo do governo, um portal na internet. Pois é, e essa é a primeira armadilha. O SERP, que é o Sistema Eletrônico de Registros Públicos, ele não é um site. Ele é quer dizer, o professor Lessa deixa isso muito claro, ele é um microsistema de interoperabilidade nacional. Interoperabilidade, palavra forte, né? Exatamente. É uma rede complexa que faz todo mundo conversar. E o ponto crucial aqui que tem que ficar tatuado na mente de quem estuda. A adesão é estritamente obrigatória. Estritamente obrigatória. Não tem aquela de, meu cartório não quer entrar. De jeito nenhum. Não existe opção. Ou você integra o sistema, ou integra o sistema. Sabe uma analogia que eu estava pensando aqui, lendo o material? Antes, os cartórios funcionavam tipo umas ilhas isoladas, né? Topal. Cada estado tinha lá suas estradinhas de terra, que eram aquelas centrais estaduais, meio precárias às vezes. E agora, com o SERP, é como se tivessem construído uma rodovia federal unificada. Uma rodovia duplicada e pavimentada. Isso, de mão única para o país inteiro. Mas aí me veio uma dúvida. E se um tribunal estadual, um TJ da vida, quiser manter a sua própria central? Tipo, a gente já gastou milhões aqui, vamos continuar usando a nossa estradinha de terra. Pode isso? Essa pergunta é excelente. E usando a lente dogmática do professor Lessa, a resposta é categórica. É terminantemente vedado. Vedado, não pode. Não pode. Acabou essa história de feudos regionais, sabe? O Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, ele atua como o único agente regulador desse sistema. Tá, mas espera aí. Se o CNJ é o todo-poderoso agora, isso quer dizer que ele tirou o poder das corregedorias locais? Aí é que está a grande pegadinha da FGV. Sabia. A banca vai colocar exatamente essa frase na prova. Vai dizer que o CNJ esvaziou a competência das corregedorias estaduais. E isso é falso. Falso. Por quê? Porque a gente tem que separar as coisas. A fiscalização do dia a dia, aquela fiscalização do balcão físico do cartório, de ver se o oficial está cumprindo horário, se tem papel higiênico no banheiro, isso continua com os estados. A corregedoria local continua mandando ali. Entendi. Mas a gestão do fluxo eletrônico, as plataformas, o tráfego de dados na rodovia, isso pertence exclusivamente ao ecossistema do NSJ, sob a tutela do CNJ. Perfeito, ficou super claro. Balcão físico é do Estado, nuvem digital é do CNJ. Exato. O pulo do gato é esse. Bom, então já que entramos na parte prática, vamos falar sobre o balcão digital. O caderno do professor Lessa traz muito forte a questão dos extratos eletrônicos. Sim, os famosos extratos. Que, para quem não está familiarizado, é basicamente um resumo em formato XML do contrato, né? Uma linguagem de máquina. Mas olha a dúvida crítica que surge aqui. Se a ideia do SERP é desburocratizar,
enviar só o resumo digital rápido, porque a regra geral no registro de imóveis exige que a cópia integral do contrato físico vá anexada junto. Pois é. Tipo, isso não acaba anulando o propósito da tecnologia? Se eu tenho que mandar a papelada toda escaneada de qualquer jeito? Eu adoro essa provocação e, assim, a explicação jurídica para isso é fascinante. Quando a gente fala de registro de imóveis, a gente está lidando com uma segurança jurídica que precisa ser absoluta. Ninguém quer perder a casa por um erro de digitação, né? Exatamente. Então, a lei exige o que a gente chama de duplo cheque. O extrato eletrônico em XML viaja super rápido. A máquina lê, facilita tudo. Mas se der um bug ou se faltar uma cláusula no resumo, o oficial do cartório tem ali a cópia integral em PDF anexada para conferir. Tá, faz sentido como regra de segurança. Mas não tem nenhuma exceção, é isso? E aqui que o material do professor Lessa brilha. Ele traz um destaque vital que ele chama de a exceção de ouro. Opa, adoro essas nomenclaturas. Exceção de ouro? É o tipo de coisa que despenca em prova. Instituições financeiras, os bancos, e os tabeliões de notas são dispensados dessa regra. Espera, eles não precisam mandar a cópia integral? Não. Eles mandam só o extrato XML pronto. O título entra limpo. Mas por que esse privilégio todo para eles? Porque o Estado confia neles. O Estado presume que um banco, que é hiperregulado pelo Banco Central, vai guardar o contrato original lá no cofre dele com toda a segurança. E o tabelião de notas tem fé pública e guarda a escritura matriz nos livros dele. Ah, claro. Então o Estado delega essa responsabilidade da guarda. Exatamente. E a pegadinha da FGV aqui é tentar confundir o candidato. A banca vai dizer que qualquer um pode mandar só o extrato primóveis. O que é falso. Falso. A regra relaxa um pouco se for para bens móveis, tipo no registro de títulos e documentos. Mas para imóveis, o rigor é altíssimo, exceto para bancos e tabeliões. Genial. Agora tem uma outra parte aqui que eu confesso que eu acho que é onde fica realmente interessante, que é a parte de assinaturas. Nossa, isso democratizou demais o acesso. Porque antes a gente vivia em um monopólio daquele certificado ICP Brasil. E vamos ser sinceros, era caro, era burocrático de tirar. Sim, você tinha que comprar token físico, renovar, era um entrave para o cidadão comum. E como que o Serpent resolveu isso? Acabando com o monopólio. A lei diz que não é mais obrigatório usar só o ICP Brasil. Hoje, os títulos nato-digitais, seja em PDF ou XML, eles transitam perfeitamente se forem assinados pela plataforma gov.br. Sério? Aquela conta do governo que todo mundo tem no celular? Aquela mesma. Mas detalhe importantíssimo, tem que estar nos níveis prata ou ouro. Ah, tá. Nível bronze não passa, né? Bronze não passa. Isso está regulamentado na LCRI, que é a lista de serviços eletrônicos confiáveis do registro de imóveis. E olha o rigor. Se o oficial do cartório recusar o seu título só porque você assinou com gov.br prata e não com ICP Brasil, O que acontece? ele comete infração disciplinar. Uau! A lei realmente abraçou a tecnologia. Abraçou com força. Então, olha só, para a gente fixar bem isso e integrar aquele fichamento estratégico do professor Lessa, que é maravilhoso para a memória de curto e longo prazo de quem escuta a gente, eu proponho um bate-volta rápido aqui no bloco 2. Topa? Topo. Vamos lá. Dinâmica de prova. Vamos cobrir aqueles tópicos obrigatórios. Primeiro, o fim do papel. Se eu levo um documento digitalizado, o oficial pode dizer que só aceita se for no papel? De jeito nenhum. É expressamente vedado ao oficial recusar formato eletrônico desde que esteja em PDF-A ou XML nos padrões do CNJ. Perfeito. Segundo ponto do bate-volta, custeio. A gente sabe que criar esse sistema nacional custa muito dinheiro. O cartório pode cobrar uma taxa de conveniência do usuário para usar o SERP. Proibido, repasse não é taxa. É totalmente proibido cobrar taxa de conveniência do usuário. Mas quem paga essa conta, então? O sistema é custeado pelo Ficonserp. É um fundo mantido com contribuições dos próprios cartórios, de acordo com o faturamento deles. O cidadão não paga mais por isso. Excelente, menos peso no bolso. Terceiro ponto, e atenção redobrada aqui, porque isso tem cara de pegadinha da FGV. Se o título entra fisicamente, em papel, lá no balcão do cartório,
a banca vai dizer que o cartório retém esse original pro arquivo deles para sempre. E quem estudou pelo caderno do Lessa vai marcar o quê? Falso. Mentira da banca. Mentira grossa. O papel sofre o que a gente chama de digitalização compulsória ali no balcão mesmo, na frente do usuário. O cartório transforma aquilo num eletrônico e o original de papel é devolvido na mão do usuário na mesma hora. Adeus aos arquivos empoeirados gigantes. Adeus. Quarto ponto do fichamento. Prazos. Mudou alguma coisa na forma de contar? Mudança drástica. Os prazos na Lei de Registros Públicos agora são contados em dias úteis. Dias úteis. Igual no processo civil? Exatamente isso. É a aplicação do CPC dentro da LRP. Tá. E qual que é aquele prazo da Era Serp que o material coloca como crucial? O prazo de ouro. Ah, esse é para gabaritar. Presta atenção. Se o título é nato digital, ou seja, já nasceu eletrônico e viaja pelo SERP, e ele não tem nenhuma exigência, a qualificação é limpa. Aquela compra e venda simples, tudo certinho. Isso. Sabe para quanto cai o prazo de registro? De 10 dias para Para inacreditáveis 5 dias úteis. 5 dias úteis. É quase imediato, considerando como era antes. É a velocidade do algoritmo trabalhando, né? E por falar em algoritmo, nosso último ponto do bate-volta é o Código Nacional da Matrícula, o CNM. O que é isso? É basicamente a identidade do imóvel, um RG com 15 dígitos. Todo imóvel agora tem esse código único. E qual que é a regra de ouro do CNN que a gente não pode esquecer? A regra de ouro é: se uma matrícula for fundida com outra ou for encerrada por qualquer motivo, aquele CNNE específico morre para sempre. Morre e não ressuscita. Jamais. Ele nunca, em hipótese alguma, pode ser reutilizado para outro imóvel. Isso evita aquelas fraudes antigas de sobreposição de registros. Matou a matrícula, matou o código. Maravilha, o bate-volta foi excelente. Mas sabe, ouvindo tudo isso eu fico pensando sobre a questão da segurança jurídica dinâmica que o material aborda. O fim do que o professor chama de lixo tabular. Nossa, esse conceito é profundo. E eu queria tentar usar uma analogia aqui, me diz se faz sentido. Manda. Pedir uma certidão de inteiro teor, antigamente, no modelo antigo, era meio que pedir para ler o prontuário médico de uma pessoa desde que ela nasceu, né? Com certeza. Tipo, vinha lotado lá que ela quebrou o braço aos 7 anos, teve sarão pós-10, teve uma gripe forte em 95, um monte de informação que hoje, 30 anos depois, é totalmente irrelevante. E a nova certidão da situação jurídica atualizada, que a lei criou, ela seria como um exame de sangue atual. É isso. Olha, a analogia é cirúrgica, é exatamente isso. O lixo tabular era esse acúmulo histórico que só atrapalhava a leitura. Sim, imagina um analista do banco lendo que o imóvel foi penhorado em 1985 e depois a penhora caiu. Ele já fica com medo. O crédito congela. Essa inovação da certidão da situação jurídica atualizada serve para o mercado focar estritamente no presente. Ela vai mostrar só a descrição do imóvel hoje, quem é o dono hoje e os ônus ou gravames que ainda estão ativos. Limpa tudo que foi cancelado. Tudo que foi baixado e resolvido simplesmente não aparece. É um exame de sangue feito hoje de manhã, mostrando a saúde atual do imóvel. Mas olha só, tem um alerta dogmático do professor Lessa sobre a origem dessa certidão, não tem? Tem sim, e quem vai prestar concurso tem que ficar muito de olho nisso. Na prova, jamais, repito, jamais, atribui a criação dessa certidão mais limpa a teses de jurisprudência do STJ. A banca vai tentar jogar isso no STJ. Vai, mas é uma inovação puramente estatutária. Ela está na letra da Lei 14.382. Ela materializa essa segurança jurídica dinâmica que a gente está discutindo. Não foi o tribunal que inventou. Que fantástico. Bom, estamos caminhando para o nosso bloco 3, a síntese final do nosso episódio. Para a gente amarrar todas as pontas soltas na cabeça de quem está nos ouvindo, vamos fazer uma revisão rapidinha em palavras-chave. Excelente ideia, para consolidar de vez. Vamos lá. Segurança jurídica dinâmica. SERP, que é de adesão obrigatória. E com o monopólio regulatório do CNJ, não esqueçam. Exatamente. A exceção de ouro para bancos e tabeliãs que podem mandar só o extrato. Fim do ICP Brasil obrigatório, agora aceita assinatura.gov.br prata ou ouro. Prazos contados em dias úteis. E os sonhados 5 dias úteis para títulos nato digitais limpos.
E, por fim, o CNM, o código de 15 dígitos, que é irreaproveitável. Se a matrícula morre, ele morre junto. Fechou o pacote, revisão impecável. Fica lógico. E eu sei que o professor Lessa traz uma reflexão de encerramento muito bacana no material dele, né? Ele traz. E é uma reflexão que inspira a gente a ver além da lei fria. O professor alerta que a gente não pode olhar para o SERP achando que é só uma ferramenta do capitalismo para acelerar o mercado. Não é só sobre dinheiro e financiamento, então. Não. O SERP é, nas palavras dele, o escudo invisível da segurança jurídica dinâmica. É a materialização da função social do cartório. Levando cidadania a um clique. Exato. Porque liberta o mercado habitacional daquele excesso de formalismo, daquela burocracia que sufoca o cidadão, mas sem abrir mão do rigor técnico. E é esse rigor, através da tecnologia, que neutraliza os fraudadores. É lindo pensar dessa forma, traz um peso diferente para a matéria e me deixa aqui com um pensamento provocativo para quem está escutando a gente digerir depois. Adoro provocações, manda! Se a gente já tem hoje toda essa integração nacional quase instantânea através do SERP, cruzamento de dados, os códigos hash, assinaturas do governo cruzando com o TSE, qual que seria o próximo passo lógico disso tudo? Será que a gente está caminhando para uma inteligência artificial integrada aos cartórios que seja capaz de bloquear fraudes em milissegundos, tipo antes mesmo do protocolo físico ou digital ser formalizado? Olha, considerando a velocidade das coisas, não duvido nada que isso seja tema dos próximos provimentos do CNJ. É algo a se pensar, o direito nunca para, né? Bom, queria perguntar para nossa audiência, de forma muito calorosa, vocês que acompanham os nossos estudos do projeto ENAC Turbo, desejam a análise de algum outro tema específico do edital ou talvez de outro caderno do professor Lessa para as nossas próximas sessões? Deixem aí nos comentários. A participação de vocês é que dita o nosso rumo por aqui. Com certeza. Pessoal, muito obrigada pela companhia, foi um mergulho e tanto. Foi excelente. E para formalizar o nosso encerramento, como sempre, podcast produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo te ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube te avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!